Muito obrigado. Senhoras e senhores, queridos amigos, uma boa noite. Muito bem. Para a gente iniciar, então, essa breve reflexão sobre essa lição, nada mais inteligível do que nós tomarmos conhecimento, literalmente, da lição. Intitulada Padrão, do livro Vinha de Luz, com a citação: porque era um homem de bem e cheio de Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Em seguida, vem a explicação teórica de Emmanuel. Alcançar o título de sacerdote, em obediência a meros preceitos do mundo, não representa esforços essencialmente difícil. Bastará a ilustração da inteligência na ordenação convencional. Ser teólogo ou exegeta não relaciona obstáculos de vulto. Requer-se apenas a cultura intelectual com o estudo acurado dos números e das letras. Pregar a doutrina não apresenta óbices de relevo. Pede-se, então, só a ênfase ligada à correta expressão verbalista. Receber mensagens do alto e transmiti-las a outrem pode ser cópia do serviço postal do mundo. Aconselhar os que sofrem, fornecer elementos exteriores de iluminação, constituem serviços peculiares a qualquer homem que usa sensatamente a palavra. Sondagens e pesquisas, indagações e análises são velhos trabalhos da curiosidade humana. Unir almas ao Senhor, porém, é atividade para o qual não se prescinde do apóstolo. Bernabé, o grande cooperador do Mestre, em Jerusalém, apresenta as linhas fundamentais do padrão justo. Vejamos a aplicação do ensinamento à nossa tarefa cristã. Todos podem transmitir recados espirituais, doutrinar irmãos, investigar a fenomenologia, mas para imantar corações de Jesus Cristo é indispensável sejamos fiéis servidores do bem, trazendo o cérebro repleto de inspiração superior e o coração inflamado na fé viva. Bernabé iluminou a muitos companheiros, porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. Jamais ouvidemos semelhante lição dos Atos. Trata-se de padrão que não poderemos esquecer. Muito bem. Essa é a literatura objeto de estudo da noite de hoje. E quando a gente é convidado, então, para fazer uma reflexão a partir de uma lição, nós nos perguntamos ou nos deparamos com a seguinte interrogação: o que eu quero transmitir além do que a própria literatura quer demonstrar? Como eu poderia alcançar outras perspectivas interpretativas que saem daquela percepção cognitiva que todos já estão acostumados a perfazer? E qual o caminho dessa instrução intelectiva para uma transformação moral? O que, ademais, cada pessoa que vem aqui sairá com algo que vai fazer diferença no dia a dia, na tomada de decisão, no momento mais crítico? Então, eu partir dessa premissa para instigá-los a gente raciocinar de uma forma simples, dinâmica, de uma forma mais contextualizada, aquilo que pode ser útil e no final nós transformemos isso em internalização de conteúdo. Muito bem. Então vamos fazer diferente. Eu propus começar de trás para frente. Como assim? Eu propus fazer um resumão, logo de início, para a gente ter conhecimento, para depois dar seguimento ao objeto, tema que é proposto na lição de hoje. Muito bom. Então é o seguinte, vamos partir de uma pergunta do Livro dos Espíritos, questão 115, que trata da progressão dos espíritos. E Allan Kardec pergunta: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus?
Bom, e aí os espíritos vão responder que Deus criou todos os espíritos, como nós sabemos, simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Está lá. Ipsis Literis, questão 115 do Livro dos Espíritos. Então vamos tirar algumas afirmativas objetivas a partir desse pequeno conhecimento. Primeiro, através de inúmeras reencarnações, nos mais variados orbes terrestres do universo, os espíritos caminham para a própria perfeição. Beleza. Há duas espécies de progresso. Primeiro, o progresso intelectual e o progresso moral. Ótimo. Nós percebemos o progresso físico, obviamente, no meio em que nós vivemos. E o progresso espiritual no íntimo de cada um. Muito bem. Consequência lógica, à medida que a criatura vai adquirindo conhecimento, ela necessita usar todos os seus recursos na realização do bem e na construção de um futuro melhor. Então, para essa evolução, é preciso o quê? É preciso abraçar o serviço da renovação interior. Nos alicerces de disciplina, para que a gente possa empreender, assim, o que nós chamamos de evolução consciente. Então, pela evolução externa, o homem domina o quê? Ele domina o ambiente em que o cerca. Mas é pela evolução interna que ele adquire as virtudes, tais como a bondade, a paciência, a humildade, a tolerância, a sinceridade, que mais? Honestidade, enfim. Sem as quais nós não encontraríamos os caminhos da paz e do entendimento que nos garantem a alegria e nos ajudam nessa ascensão espiritual. Bom, esse é o resumão para a gente dar por início, então, a reflexão sobre a temática de hoje. Para iniciar, voltemos então à citação bíblica que ele diz: porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Antes de adentrar a citação, esse livro, vou mostrar para vocês aqui, ó, Vinha de Luz, é uma obra que integra um conjunto de quatro volumes denominados Coleção Fonte Viva, tá? Que são interpretações evangélicas. Cada obra dessas quatro, ela é composta exatamente de 180 capítulos, que tecem comentários e reflexões em torno dos ensinamentos do Evangelho. Então, a coleção é formada pelos livros Caminho, Verdade e Vida, 1948, Emmanuel, todos psicografados por Chico Xavier, Pão Nosso, 1950, Fonte Viva, que é esse que nós estamos estudando, e Fonte Viva, 1956. São páginas de consolação que orientam luzes da espiritualidade superior. E Emmanuel nos orienta a compreender a doutrina cristã, mas, sobretudo, praticá-la em todos os nossos momentos cotidianos do dia a dia. Então, a coleção Fonte Viva, eu estou falando isso em termos de publicidade e propaganda para estimulá-los a tomar conhecimento, ela constitui uma valiosa fonte auxiliar na escala de esclarecimentos dos estudos evangélicos e é um instrumento essencial para nós aperfeiçoarmos os nossos entendimentos, nos afinarmos com as lições
de humildade e amor que são ministradas, exemplificadas por Jesus Cristo e seus apóstolos. Fechando esse parágrafo. A frase, então, que nós mencionamos, ela faz parte do livro de Atos dos Apóstolos, que está no Novo Testamento, né, da Bíblia, e ela descreve o contexto em que falavam sobre Cornélio, que era um centurião romano que se converteu ao cristianismo. Então, esta referência, ela se trata, então, a reputação de Cornélio como justo, né? Quer dizer, ele era temente a Deus e cheio de Espírito Santo, como fala a frase. E ela é dita por Pedro, um dos apóstolos de Jesus, né? Que ao relatar, então, essa experiência que teve com Cornélio, quando ele recebe, estou falando aqui direto como se fosse a Bíblia, ele recebe uma visão de um anjo que o instruiu a enviar mensageiros a Pedro, né? E através desse encontro, Pedro percebeu que Deus não fazia distinção entre judeus e gentios, né? E que o evangelho era para todos. Então, a conversão de Cornélio e sua família foi um marco muito importante na expansão do cristianismo para além do povo judeu daquela época. E a doutrina espírita, ela propõe uma visão mais abrangente sobre a vida, sabe? Sobre a morte e os propósitos da existência humana. E ela também destaca, por assim dizer, a importância da evolução espiritual, que no qual cada um aqui, cada indivíduo é responsável pelo seu próprio crescimento, seja ele moral ou intelectual. Então, a frase mencionada pela citação bíblica, ela destaca algumas qualidades que nós precisamos valorizar para a gente encontrar a essência ética do ensinamento proposto. Para isso, nós vamos fazer uma divisão didática, escolhendo 3 afirmações. Quando ele diz ser homem de bem, estar cheio de Espírito Santo de fé e, por último, unir-se ao Senhor. Então, comecemos pela primeira, ser homem de bem. O que ele estava querendo dizer? O que é ser homem de bem? Ser homem de bem implica em viver de acordo com os princípios éticos e morais elevados. Na doutrina espírita, nós acreditamos que a evolução espiritual, ela ocorre à medida em que se pratica a caridade, o amor ao próximo, a honestidade e outros valores que promovem o bem-estar coletivo. O conhecimento de si mesmo é o primeiro passo. Nós devemos interrogar nossa consciência sobre nossos atos, sobre nossas atitudes. Nós devemos nos perguntar: violamos alguma lei de Deus? Cometemos algum mal? Fizemos todo bem que poderíamos ter feito? Deixamos escapar alguma ocasião que poderíamos ser útil? Alguém pode se queixar de você? Será que a gente fez ao outro tudo aquilo que desejaria que fosse feito para você? Se Deus nos chamar agora, neste momento, para entrar no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, nós teríamos temor de olhar para alguém?
Então veja, nós devemos colocar os bens espirituais aqui acima dos bens materiais. Aceitar as vicissitudes, as tribulações, os sofrimentos da vida sem revolta. Entender que são provas, às vezes, necessárias para a evolução espiritual. A obediência é o consentimento da razão. E a resignação é o consentimento do quê? Do coração. Ambas são forças ativas, porque elas ajudam a gente levar o fardo das provas, que às vezes a revolta insensata deixa falar mais alto. Então, fazer o bem e tomar como iniciativa a defesa do fraco em favor do forte, retribuir o mal com o bem, são atitudes que nós deveríamos começar a instigar no nosso dia a dia. Vejam, no Evangelho nós somos chamados a amar os nossos inimigos. Mas de que formas podemos fazer isso? Não guardando ódio, rancor ou desejo de vingança, perdoando o mal que lhe fizeram. Quer dizer, experimentando júbilo ao invés do pesar. Enfim, retribuindo sempre o mal com o bem, sem a intenção de humilhar o outro. Então nós devemos perdoar e esquecer todas as ofensas, não alimentando ódio, rancor ou desejo de vingança. Devemos ser indulgente, quer dizer, ter disposição de desculpar com as fraquezas alheias. Para que isso? Para que a gente possa ser credor também de indulgência. Não ficar evidenciando defeitos alheios e procurar sempre o bem, para que a gente possa atenuar o mal. Então, nós devemos sim estudar nossas imperfeições e trabalhar incessantemente para a gente combater elas. Não nos envaidecer pela riqueza ou pelas vantagens pessoais. Por quê? Porque nós somos sabedores que isso são meros empréstimos. Se você é superior, nós devemos tratar os subalternos com bondade e benevolência. Vendo o quê? Que os outros são irmãos. Agora, se nós somos subordinados, compreender nossos deveres e se empenhar de cumpri-los de bom grado. Então, todos os nossos vícios e defeitos, eles têm origem no orgulho e no egoísmo. Nós devemos combater sempre. Veja, tudo que excita o sentimento da personalidade é contrário à verdadeira caridade. O próprio Espiritismo, eles nos facilita compreender a verdadeira compreensão e prática da moral do Cristo. E para compreendê-la, veja, não é necessário uma inteligência fora do comum. O que é necessário é uma maturidade de senso moral, que aí, com certeza, independe de idade ou grau de instrução. Então, para aqueles que o laço com a matéria é muito forte, eles não conseguem realmente uma verdadeira compreensão. Então, mesmo acreditando na existência de espíritos, de uma espiritualidade, gente, isso não é suficiente para modificar os nossos comportamentos. Às vezes nós vamos nos interessar mais pelo fenômeno do que pela moral. E Jesus deixou, por exemplo, bem claro isso
quando ele faz referência à parábola do bom samaritano, quando ele mostra perfeitamente que as maneiras que nós podemos colocar em prática os ensinamentos do Evangelho, que para muitos é uma semente que caiu nas pedras, né? Não vai fertilizar e não vai produzir frutos. O que é isso? Outros já se apegam aos fenômenos e depois, indiferentes, não se procuram melhorar. E poucos aproveitam e muitos não produzem. Então, o verdadeiro homem de bem, ele pratica essa lei de justiça, amor e caridade. E ele está sempre, o quê? Analisando a sua conduta, analisando o que ele fez para o outro, na perspectiva de tudo que ele queria que os outros fizessem por ele. Perdeu alguma oportunidade de fazer o bem? Acredita em Deus, na sua infinita bondade e justiça. Coloca os bens espirituais acima dos bens materiais. Compreende que todas as provas ou todas as dificuldades são momentos de expiações. Quer dizer, a nossa satisfação é fazer o bem e a caridade sempre. Pensa primeiro nos outros antes de si mesmo. Não faz distinção entre raças ou crenças. Vê todos como irmãos. Resultado, respeita as ideias contrárias. Não tenha desejos de vingança, ódio, rancor. Procura sempre perdoar e esquecer as ofensas. Nós sabemos que ainda temos muitos defeitos a corrigir. Então, seja indulgente com as fraquezas alheias. Procure sempre, repito, analisar a sua conduta, identificando imperfeições e como corrigi-las. É sempre humilde estar com as suas qualidades. Não procure ficar destacando, mas sim demonstrar as qualidades dos outros. Isso tudo é saber usar as justiças e os bens que lhe foram confiados. Saber que a autoridade, bem como a fortuna que nós recebemos de Deus, do qual nós deveremos prestar contas, deve ser sempre utilizada para o bem geral. Repito, se for subordinado, compreende os deveres da sua posição. É tudo passageiro. Outra frasezinha. Estar cheio do Espírito Santo e de fé. O cristianismo tradicional, ele tem consagrado uma interpretação que o Paráclito, quer dizer, aquele que consola, quem é católico aqui vai saber, é o Espírito Santo. O que é isso? É a terceira pessoa do chamada Santíssima Trindade, né? Que é Deus e Espírito Santo. Sendo a primeira pessoa o Criador, que é o Deus Pai, né? E a segunda pessoa, que é o Deus Filho, sendo considerado Jesus Cristo, não é isso? E essa Santíssima Trindade, ela está bem sinalizada numa passagem de Mateus, quando ele fala assim, ó, e depois ensinai todas as nações, né? Batizai em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Não é isso?
Então, embora a sua natureza do Espírito Santo seja um mistério, ele recebeu alguns atributos. Quer dizer, ele não foi criado e nem gerado, né? E esta pessoa divina, ela personaliza o amor íntimo e infinito de Deus sobre os homens. Essa definição é o que fundamenta a ideologia católica sob a perspectiva de Santo Agostinho. E ela manifesta-se primeiramente no batismo e depois na transfiguração de Jesus, que é plenamente revelado no dia da Pentecoste. Então, esse mistério da Santíssima Trindade, ele é um dogma católico e que, por sua vez, ele é rejeitado por várias doutrinas cristãs que se declaram unicistas, né? Que não dividem. E o que a tradição cristã comumente ajunta das passagens bíblicas numa só concepção, que é o Espírito Santo, a doutrina espírita já distingue em vários significados conforme o exame particular de cada termo, né? Espírito de verdade, Espírito Santo, Santo Espírito e etc. Ou seja, Deus, Jesus, são, digamos, individualidades distintas. Então, para começar, a ideia de dividir Deus em três pessoas, que é a Santíssima Trindade, ela é desmistificada pelo conceito básico da doutrina espírita de que Deus é único. Portanto, ele é indivisível. Então, por conseguinte, o dogma da divindade de Jesus, em que o Cristo seria supostamente a reencarnação de Deus, obviamente não sustenta-se pela lógica. Então vejam, Deus é o Criador supremo de todas as coisas. Ponto e vírgula. Jesus é um espírito superior, um dos filhos de Deus, tal qual, igual um de nós, só que a superioridade do Cristo é em relação ao progresso evolutivo que ele conquistou. Ou seja, ele não foi gerado de maneira especial e nem naturalmente superior. Ponto. O que o Espiritismo enfatiza é que em sua jornada terrena, Jesus, o Messias, o enviado de Deus para proclamar a segunda revelação divina, ele manteve-se em sintonia com o Pai, ou com também o Espírito Santo da verdade. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele formou uma unidade de propósito, como se fosse uma só pessoa. Da mesma maneira pelo qual uma unidade se forma entre aqueles que preservam instigados ou animados por um interesse comum. Tal como o próprio Cristo disse em João, quando ele diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, porque eu vivo e vos vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Resumindo, o Espiritismo, em relação ao termo Espírito Santo, não é entendido como uma entidade divina. Assim como o aspecto mais elevado do ser humano na sua essência espiritual. Estar cheio de Espírito Santo significa o quê? Estar em sintonia com essa dimensão interior. Buscando o desenvolvimento espiritual e a conexão com
o plano espiritual através da vivência dos valores cristãos universais. Simples e objetivo. Última frase e mais importante: unir-se ao Senhor. Unir-se ao Senhor, no contexto espírita, ele pode ser interpretado como essa busca e aproximação com a sabedoria e as leis divinas que regem o universo. Essa união ocorre, então, por meio de quê? Do estudo, da reflexão, da prática, do amor e da busca pela evolução espiritual. Por isso, nós temos que colocar em prática a vivência do amor. Na questão 938 do Livro dos Espíritos, Kardec faz uma brilhante consideração quando ele comenta essa questão. Ele diz o seguinte: a natureza deu ao homem a necessidade de amar e de se sentir amado. Um dos maiores prazeres que lhe sejam concedidos sobre a terra é o de encontrar corações que se simpatizam com o seu. O que lhe dá as premissas de uma felicidade que lhe está reservada no mundo dos espíritos, onde tudo é amor e benevolência. Na primeira epístola aos Coríntios, o apóstolo Paulo, ele traz um dos mais belos cânticos sobre o amor genuíno. E lá ele se refere a 9 virtudes do amor. Quem lembra dessa a primeira epístola aos Coríntios? Primeira epístola aos Coríntios. Vou lê-la, não sei de cor. Ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como cimbalo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conhecer todos os mistérios de toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver amor, nada terei, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda tenha o meu próprio corpo queimado, se não tiver amor, nada disso se aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ufuna, não se exorbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com injustiça, mas regozija-se em verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Fantástico. A primeira virtude do amor aqui a ser ressaltada é a paciência. Aí demorar um cadinho mais. Quando diz o amor é paciente. No entanto, essa virtude ela não representa omissão ou submissão diante dos inconvenientes, das atitudes alheias. Mas ela trata, na realidade, de um equilíbrio mental e emocional que permite às pessoas sustentar a serenidade e a firmeza na condução de qualquer relacionamento, ou até mesmo naqueles marcados por sérios conflitos. Emmanuel, no livro Consolador, ele afirma uma coisa muito interessante, quando ele fala assim, a verdadeira paciência é sempre uma exteriorização da alma que realizou muito amor em si mesma para doá-la a outrem, na exemplificação. Por sua vez, a paciência, então, ela relaciona-se à tolerância, que é uma outra virtude do amor. Quando ele diz que o amor não se exagera. A tolerância, que segundo a virtude do amor, é o direito que se reconhece aos outros de terem opiniões diferentes ou contrárias, opostas a nossas. Então, o tolerante é aquele que, por aceitar e compreender que cada indivíduo possui sua própria maneira de pensar, sentir, de comportar-se,
Ele age com o quê? Com tato, com cautela, com benevolência. Porque ele procura extrair dos outros o que ele intimamente possui de melhor. Então a vida e as pessoas não são exatamente como que a gente gostaria que fossem. Quanto mais aceitarmos esse fato, menos estressado e infelizes nós seremos. A terceira virtude é da benevolência. Quando ele fala, o amor é benigno. A criatura benigna, meus irmãos, é aquela que se compraz em fazer o bem. Com afetuosidade e a gentileza são as suas principais características. Ele mesmo se satisfaz ao promover a satisfação alheia. Quer dizer, o genuíno amor sempre nos possibilita desejar melhor a quem quer que seja. Isso nos impulsiona a tomar as devidas atitudes para que os benefícios realmente se concretizem. E é dessa forma, não é somente sentimento, mas sobretudo ação. O espírito de André Luiz, no livro Nosso Lar, ele fala uma frasezinha que representa bem isso que a gente está querendo dizer. O verdadeiro amor, para transbordar em benefícios, precisa trabalhar sempre. Então, para promover a benevolência, precisa da incondicionalidade, que é a outra virtude do amor. Porque, de acordo com o apóstolo Paulo, o amor não procura seus interesses. O amor incondicional, por definição, é aquele que não impõe condições, óbvio. Ou seja por meio de chantagens, de cobranças ou exigências, para que se possa existir ou expressar. É a atitude de que não se espera por recompensas ou recontribuições pelos benefícios que oferecem a outras pessoas. Hamed, num livro muito interessante, chama A Dores da Alma, ele diz uma coisa assim, somos nós mesmos que nos iludimos por querer que as criaturas deem o que não podem e que ajam como imaginamos que devem agir. Quinta virtude é a maturidade. Está acabando, né? Pelo amor não arde em ciúmes. O ciúme aqui, gente, trata-se de uma inquietação mental e emocional que ocorre diante da possibilidade, ainda que irreal, de perder algo que julgamos ser nosso por direito. Mas é justamente o campo afetivo que ele mais se expressa e desenvolve. Certo grau de ciúme, às vezes, é bastante natural em muito de nós. Mas Paulo aqui, entretanto, ele refere-se ao ciúme doentio, aquele excessivo, que gera o desassossego mental e emocional e faz a gente sofrer. E quem o alimenta, às vezes, não suporta, prejudicando, às vezes, consideravelmente uma relação. A sexta virtude é o respeito, quando Paulo disse que o amor não se conduz inconvenientemente. No tumulto das nossas emoções, nós agimos inadequadamente quando não fazemos uso do bom senso. É uma realidade. Do equilíbrio, do respeito, em nossas relações com os demais. Às vezes nós esquecemos que nossa liberdade termina onde começa a do outro. E aí, em nome do amor, nós não temos o direito de ultrapassar os próprios limites, quer dizer, de invadir a privacidade alheia, de cercear a liberdade. Mais uma vez, Hamed, no livro Imensidão dos Sentidos, ele diz com propriedade: ter limites
é o ato de concretizar nossos sentimentos e pensamentos sem subtrair os direitos dos outros. Ou seja, é escolher atividades e tomar atitudes com respeito pelas pessoas e por nós mesmos. A 7ª virtude é a capacidade de perdoar, porque o amor não ressente o mal. Em diversas situações, às vezes nós ficamos cozinhando aquele rancor e não deixa que a raiva e o sentimento simplesmente passe por nós. Nós não estamos errados em sentir tais sentimentos, mas uma vez que nós insistimos em alimentá-los, torna-se imprescindível descobrirmos os motivos dessa necessidade. Visando o quê? O entendimento da mudança nos aspectos da nossa personalidade que estão favorecendo que a gente permaneça nesse ciclo vicioso. Como nos preservar dos desagradáveis atitudes alheias se ficamos único e exclusivamente invocando os aspectos negativos dos outros? Como desenvolver o perdão se nós não compreendemos o que todos têm suas razões para fazer o que fazem? Nós temos condições de avaliar com devido acerto as dores e as alegrias alheias? 8ª virtude é da lealdade. Quando Paulo diz, o amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. A pessoa leal é o quê? Uma pessoa ética em tudo o que sente, pensa e faz. Suas atitudes estão sempre alicerceadas pela honestidade, na sinceridade e, acima de tudo, na fidelidade. Tal é o sentido da seguinte frase: viva de forma que, quando pensarem em justiça e em integridade, pensem em você. E por fim, a 9ª virtude é a humildade. Porque o amor não se ufuna, não se ensoberbece. Ufanar-se e ensoberbecer-se significa o quê? Tornar-se orgulhoso, envaidecido. Então, dessa forma, a humildade, ela coloca uns selos nos nossos lábios para que a gente não fique nos vangloriando de nossos gestos de paciência, tolerância, benevolência, incondicionalidade, maturidade, respeito, perdão e lealdade para com os demais. Se o inverso, porém, ocorrer, eles poderão sentir-se coagidos a nos retribuir de maneira idêntica. Obviamente que os bons sentimentos que porventura venham alimentar, por nos carecer de sempre uma característica de necessária espontaneidade. E é somente através, então, da real vivência desses sentimentos, atitudes e virtudes que nós fortaleceremos no sentido mais amplo e cognitivo de unir ao Senhor. Então, para finalizar, aqui nós ressaltamos a importância dos valores morais e éticos no processo da evolução espiritual, enfatizando o desenvolvimento individual que está intrinsecamente ligado à forma como nós relacionamos com o próximo e ao grau de conexão que nós fazemos com o mundo espiritual. Para nós que somos espíritas, o caminho da evolução espiritual, ele envolve um constante aprimoramento, repito, moral e intelectual, além da busca pelo autoconhecimento. O estudo, ele nos convida a refletir sobre o papel desses valores e atitudes em nossa jornada rumo à felicidade e à harmonia interior. É de fato, meus amigos, um convite à prática das virtudes morais, à busca do desenvolvimento espiritual e à conexão com esse plano espiritual divino. Com destaque para a importância
do autoaperfeiçoamento e pela busca pelo bem comum, com fundamentos para a evolução espiritual. Ao compreendermos e, sobretudo, internalizarmos o conhecimento, nós poderemos, então, aplicar esses princípios em nossas vidas, promovendo maior harmonia e um crescimento espiritual. Então, meus amigos, esse texto, ele aborda a relação entre o progresso intelectual e o progresso moral, com base em uma citação bíblica e supostamente pela pergunta 780 do Livro dos Espíritos, onde ele pergunta se o progresso moral sempre acompanha o progresso intelectual. E aí, de acordo com a resposta recebida, o progresso moral nem sempre segue o progresso intelectual, mas decorre dele. Então, nesse sentido, o Espiritismo, ao contrário de outras doutrinas, ele valoriza o estudo e o discernimento em relação ao problema da alma encarnada. Enquanto as religiões tradicionais prescrevem diretrizes, às vezes, salvacionistas, simplistas. O Espiritismo, por sua vez, ele se propõe a penetrar nesses diversos ramos do conhecimento, para quê? Para interpretar esses enigmas da vida espiritual e, sobretudo, resolver esses conflitos psíquicos complexos. E não ressalto mais uma vez que o progresso completo é o que a gente almeja. E que são os atos que definem o caráter e contribuem para quê? Para o mérito ou o desmérito do indivíduo. O desenvolvimento intelectual é importante para libertar o espírito dos instintos e das sensações, permitindo que ele se esclareça e evolua, sobretudo, moralmente. E também é importante enfatizar que o desenvolvimento intelectual é que ilumina e que liberta os corações. E que visa a reencarnação como um meio da gente alcançar esse sucesso nesse processo. E a razão é considerada fundamental para essa paz, né? Quer dizer, o convite ao estudo no Espiritismo realmente é um destaque como essencial para o desenvolvimento espiritual. Porque, reitero mais uma vez, que o progresso moral está relacionado ao progresso intelectual, mas nem sempre ocorre imediatamente. Porque o progresso moral não depende exclusivamente do progresso intelectual. E aí a gente destaca, mesmo aqueles com recursos limitados podem progredir. O exemplo disso é Jesus, quando ele enfatiza os discípulos que ele escolheu. Eram rudes, porém não espíritos ignorantes. Então façamos como Chico, quando lhe disse: Deus nos concede a cada um uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocamos nela corre por nossa conta. Uma boa noite e muito obrigado.